Natanael fica admirado ao saber que o Senhor Jesus o havia avistado debaixo da figueira. Sem querer me preocupar com o que significa a figueira ou como essa notícia trabalhou a mente de Natanael, o que eu quero mesmo falar é sobre os olhares sobre nossa vida. O que a nossa vida diz aos olhares, como a nossa vida é interpretada, tanto por Deus quanto para os homens. Pois essa é uma questão vívida na vida de cada um de nós. Todos nós nos preocupamos com aquilo que os olhares interpretam a partir de nós. No que diz respeito ao olhar de Deus para a nossa vida, algumas reações distintas são facilmente percebidas. A primeira é que existe gente amedrontada com o olhar de Deus para a sua vida. Talvez isso se dê pela falta de consciência de que os olhares de Deus são olhares misericordiosos, não são olhares de um juízo frio, sem misericórdia. Existem pessoas que imaginam que Deus é um velhinho rabugento, com os olhos de fogo, sentado num trono, vasculhando a nossa vida, esperando o primeiro tropeço, o primeiro descuido, a primeira queda, o primeiro vacilo para destruir, acabar com a nossa vida. Mas os olhares de Deus não são assim. Os olhares de Deus são misericordiosos, o que também pode criar uma falsa ilusão de que há uma retoma espiritual sobre a nossa vida, nos impedindo de vivenciar momentos difíceis, acidentes de jornadas. Afinal de contas, Deus está nos vendo e nos guardando de todos os intempéries, quando na verdade sabemos que não é assim. A mesma sorte que sofre o justo também sofre o ímpio. A própria Escritura nos mostra, no decorrer da história contada, inúmeros infortúnios vivenciados por justos, pessoas que foram perseguidas, maltratadas, injuriadas, caluniadas, muitos até perderam a vida, e segundo o julgamento dos nossos olhos, foi uma causa totalmente injusta que aconteceu com eles. Mas o bom de perceber é que, apesar de todo o acidente do percurso, eles guardaram a fé. Os olhares de Deus sobre nossa vida, como nós interpretamos isso, precisa de um cuidado totalmente especial, porque podemos viver de forma amedrontada ou leviana, sem nos prepararmos para os infortúnios da vida. Com relação aos olhares de Deus, eu sou mais tendencioso a ter uma consciência parecida com a do Salmo 139. Senhor, tu me sondaste e me conheceste. Conhece o meu deitar e o meu levantar. De longe compreende os meus pensamentos. A palavra ainda nem me chegou aos lábios e tu já sabes muito bem. Eu penso que Deus me conhece desde sempre. E isso, de certa forma, me deixa confortável com relação ao meu relacionamento com Ele. Pois ainda antes que houvesse mundo, Ele já havia preparado o cordeiro para si, pois o cordeiro já havia sido imolado. Deus já havia preparado o sacrifício que garantiria misericórdia com relação aos meus tropeços do percurso. Eu, antes de tropeçar, antes de cair, antes de vacilar, antes de me descuidar, Deus já havia preparado o cordeiro que me redimiria de todos os meus pecados. Deus, quando olhou para mim, Ele já havia se interessado por mim. Então, os olhares de Deus para mim e para todos nós é com um olhar de muita misericórdia. Ele já sabia que o bem que queremos fazer, esse a gente quase sempre não faz. A nossa incompetência nos leva por um caminho de práticas do mal que a gente não quer fazer. Mas Deus sabe disso, pois Ele conhece o nosso coração. Ele conhece as nossas intenções. E por maior que seja
o nosso zelo em não errar, Ele sabe, pela nossa falhabilidade, a gente vai vacilar no caminho. Afinal de contas, isto daqui ainda não se revestiu da imortalidade e da incorruptibilidade que será revestido o dia em que nos encontrarmos com Ele nos ares. Neste momento, nós não teremos mais as mesmas fraquezas, as mesmas paixões que temos hoje. Justamente por isso, iremos não olhar mais por um espelho invertido, mas nós o conheceremos como hoje somos conhecidos. Nesse momento, tudo muda, mas agora, nesse exato momento, nada disso, nenhuma de nossas falhas, irá fazer com que os olhares de Deus seja de um juízo frio para conosco, mas é um olhar extremamente misericordioso, que a cada queda, a cada vacilo, tem um intuito de nos reconciliar, de nos restaurar, de nos redimir, de nos dar a esperança para que nos coloquemos de pé. Com relação a olhares, eu não me preocupo com os olhares de Deus. Não é questão de preocupação, mas eu não tenho um olhar esperançoso ou não tenho expectativas esperançosas com relação aos olhares dos homens para conosco, porque os olhares dos homens são muito diferentes dos olhares de Deus. Normalmente são olhares sem misericórdia, sem empatia, são olhares de julgamento, de medição, limitados pelo espaço e pelo tempo. Os homens conseguem enxergar apenas as exterioridades, aquilo que nós apresentamos para o lado de fora, enquanto os olhares de Deus encontram a nossa interioridade, porque o olhar de Deus chega, alcança aonde nenhum homem pode alcançar. Os olhares de Deus vão na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é apto a discernir as intenções do coração. Por isso que os olhares de Deus são justos, mas os olhares dos homens são muito limitados. Nós podemos ver isso, por exemplo, no livro de Jó. Você conhece o livro de Jó? É um livro que o autor é desconhecido. Há, pelo menos, então, alguns indícios que alguns estudiosos acreditam que o livro tenha sido escrito pelo próprio Jó, talvez por Eliú, Ezequiel, Isaías, Salomão ou pelo próprio Moisés. Mas isso não importa. O importante é o exemplo claro que ele nos dá da diferença dos olhares humanos e dos olhares de Deus. Por exemplo, quando nós vemos a descrição a respeito do homem Jó. Quando nós vemos o escritor descrevendo Jó, ele fala das riquezas de Jó. Ele fala das posses de Jó. Ele fala dos camelos, dos gados, dos servos, das propriedades, dos filhos. Ele mostra toda a grandeza que Jó conquistou quanto homem aqui na terra. Ele descreve toda a riqueza terrena de Jó. E por conta dessas riquezas, destas conquistas, destas propriedades, ele diz que Jó é o maior homem da terra de Uz. Porque o que impressionou os olhos do escritor foram as conquistas humanas de Jó. As conquistas terrenas, aquilo que ele ajuntou como tesouro desta terra. Porque os olhos dos homens nos medem assim. Nós valemos por aquilo que conquistamos. Nós valemos por aquilo que nós ajuntamos. Os homens olham para nossas propriedades e se temos muita coisa, nós somos vistos como pessoas bem-sucedidas, pessoas de valor, pessoas dignas de crédito. Em contrapartida, se você não conquistou nada, não ajuntou tesouro nenhum, você se torna alguém invisível aos olhos dos homens, alguém totalmente inexpressivo. Não há crédito nenhum sobre a tua vida,
Afinal de contas, você se tornou alguém invisível, pois nesse mundo somos medidos por aquilo que temos. Em contrapartida, o olhar de Deus é totalmente diferente. Quando Deus dá testemunho a respeito de Jó, ele não tem o mesmo crivo de julgamento do escritor do livro de Jó. Ele não cita as propriedades de Jó. Ele cita são qualidades do seu caráter e da sua personalidade. O homem Jó, homem reto, fiel, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus fica admirado, não surpreendido, mas o que chama a atenção, o que grita aos olhares de Deus é a personalidade do homem Jó. É a capacidade de ser reto, justo, fiel, digno, temente e a pessoa que desvia daquilo que é mal. E diante desse julgamento, Deus diz: este é o ó concurso, não há homem igual a ele na terra. Jó era inigualável no tempo em que ele vivia. No tempo chamado tempo de Jó, não existia homem na terra que fosse semelhante a ele. Deus, então, testemunha a respeito daquilo que o homem é, e os olhares humanos testemunham de acordo com aquilo que o homem tem. Os olhares de Deus são olhares que vasculham a interioridade, a essência que a pessoa é, e os olhares humanos de acordo com aquilo que a pessoa tem. É exatamente assim também o olhar da lei. Eu queria abrir um parênteses para te dizer isso. Por isso que entendemos que obras da carne são as obras da lei. São os homens que tentam se auto-justificar diante de Deus pelo cumprimento da lei. A lei só tem o poder de chamar a atenção para aquilo que você é no exterior. Ela joga em tua face a tua exterioridade, que nem sempre encontra algum tipo de concordância com aquilo que você sente por dentro. Como nós somos incompetentes para nos auto-justificar diante de Deus, não poucas vezes, como já citei e como Paulo muito antes de mim citou, nós às vezes queremos praticar o bem, mas acabamos por praticar aquilo que é mal. Nem sempre as nossas ações encontram concordância com os nossos sentimentos, mas a lei só lança na nossa cara aquilo que nós fazemos de errado, aquilo que temos como traço falho da nossa personalidade e do nosso caráter. Isso é facilmente compreendido, porque a lei não tem o poder de operar o que só a graça pode fazer. A lei só tem o poder de lançar no nosso rosto e fazer com que a gente se julgue segundo a nossa exterioridade. Por exemplo, nós podemos citar o Senhor Jesus dizendo assim: ouviu o que foi dito aos antigos? Não adulterarás. A lei diz para você sim, não seja adúltero. Mas Jesus disse que se no coração de um homem casado sentir o desejo por outra mulher, ele já cometeste o adultério. Só que a lei só julga adúltero aquele homem que cometeu, que deu luz ao seu desejo. Todavia, Jesus disse que, em o desejo sendo uma realidade, o pecado já aconteceu. Perceba que é injusto o julgamento da lei, porque a lei só diz quem é adúltero aquele que comete o ato que dá luz, que se rende ao desejo do teu coração. Todavia, se o indivíduo já sentiu no coração, ele já é um adúltero. Jesus já não. Jesus disse, no coração sentiu, já aconteceu, já foi, já era. Ou seja, o julgamento de Jesus é segundo a verdade, porque ele conhece o coração. Mas a lei só pode julgar a exterioridade. E convenhamos que aquilo que jogamos para o lado de fora, a gente pode controlar, a gente pode manipular, a gente pode esconder o que realmente sente, pensa, deseja. A
gente esconde da lei, a gente esconde dos homens, mas a gente não consegue esconder do Senhor Jesus. A gente não consegue esconder do nosso Pai das luzes. A gente não esconde isso de Deus. Logo, queridos irmãos, a preocupação com os olhares humanos fica de acordo com a falta de misericórdia. Porque como eles não nos conhecem, eles podem nos julgar sem misericórdia. E eles podem também nos ludibriar, ou seja, nos enganar, porque o escritor do livro de Jó se enganou com relação a Jó. Disse que ele era o maior homem da terra de Uz, mas o mundo, o planeta Terra, não se resumia à região de Uz, era muito maior do que isso. Já Deus disse que não havia homem igual na terra, e isso é bastante preocupante, não só pelo fato dos homens nos nivelar por baixo, porque eles podem dizer que nós somos miseráveis, pequenos demais, e em contrapartida, essa pode não ser a tua realidade. Diante dos olhos de Deus, você pode ser alguém, e com certeza o é, muito precioso. Contudo, também pode te nivelar por cima e fazer com que você viva no fantástico mundo de Bob, fazendo então você se transformar num ser altivo. Talvez você pense a respeito de si mesmo além daquilo que é devido. E isso, segundo as Escrituras, é um tremendo vacilo. Na verdade, nós temos que ser moderados a respeito do julgamento que temos até a respeito de nós mesmos, porque nós também não temos a capacidade de sondar o nosso próprio coração. Não poucas vezes, talvez isso já tenha acontecido com você muitas, e se não aconteceu, ainda vai acontecer, de surpreender-se consigo mesmo, de olhar e dizer, nossa, eu não imaginava que eu era capaz disso, nossa, nunca pensei que eu poderia fazer um negócio desse, e isso tanto para o bem, como também para o mal. Com relação aos olhares, o que nós precisamos mesmo é descansar no olhar de Deus, lembrando sempre que por mais pecados que nós sejamos suscetíveis a fazer, aonde abundar o pecado, sempre irá superabundar a graça misericordiosa dos olhares de Deus, porque Deus sempre contempla o coração dos homens. Em contrapartida, há uma necessidade muito grande de termos cuidado com o nosso olhar e o olhar dos homens sobre nossa vida, para que não nos entristeçamos quando formos medidos por baixo e também não venhamos a ficar soberbos e altivos quando formos julgados por cima, acima da média. Descanse no olhar de Deus. Tenha cuidado com os olhares para ti e cuidado com o seu próprio reflexo no espelho, para que o seu olhar seja, segundo o Evangelho, um olhar de misericórdia para com os outros, um olhar de zelo com relação a si mesmo e ter descanso sobre os olhares de Deus. Afinal de contas, nada, exatamente nada, passa desapercebido aos olhares de Deus. Descanse e seja alguém com a capacidade de receber o olhar de Deus com muito carinho, lembrando sempre que o seu jugo é suave, seu fardo é leve, e ele transmite para a gente, por meio do seu olhar, vida e paz. Que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo.